Vamos falar agora sobre instituições sociais. Uma das coisas muito preciosas para o estudo das sociedades é compreender como as regras sociais são construídas, como as pessoas passam a obedecer a padrões de comportamento motivadas por uma série de regras que lhes foram impostas ou ensinadas. Queremos compreender hoje as duas mais importantes instituições sociais, a família e o fenômeno religioso. Vamos começar definindo então o que significa instituição social. Instituição social é um mecanismo de reprodução da lógica vigente. É como eu vou ensinar as pessoas a terem determinados comportamentos. É como eu vou fazer para que elas sigam as regras construídas. As instituições, como a família e a religião, recebem uma atenção especial. Vamos então falar de família. O que é família? A família é algo mais complexo do que você pode imaginar inicialmente. Em primeiro lugar, família vem de um prefixo grego chamado famulus, que significa escravo doméstico. Isso pode fazer muito sentido agora, não é? De todo modo, o que é família? Família é uma instituição social formadora de regras para estabelecer o convívio entre os seres humanos. No Brasil, durante muito tempo, a ideia de família era concebida apenas sendo composta por figuras paterna e materna e dos filhos, todos vivendo sob o mesmo teto. Isso significa dizer que a maior parte da população não era nem sequer considerada família, porque somente as elites conseguiam registrar e provar para o Estado que eram de fato famílias, pais, mães, filhos vivendo sob o mesmo teto. Quando, no passado, havia uma pessoa criada por avós, nem mesmo era considerada família. Isto traz implicações no campo do direito, porque uma pessoa que não é membro de uma família pode vir a ter problemas quando for para receber, por exemplo, uma herança. Assim, não estar categorizado como família pode trazer desdobramentos bastante complexos. O significado de família vai se modificando com o tempo. Recentemente, outros modelos de família que sempre existiram, na verdade, estão sendo reconhecidas pelo Estado, garantindo a ampliação de direitos, como os de pensão, divisão de bens, adoção, herança, entre outros. A concepção moderna de família estipula que não é somente as pessoas ligadas a esses papéis sociais, pai, mãe e filhos, mas pessoas com laços de afinidade que escolhem viver sobre o mesmo teto ou não, podem ser consideradas família. Assim, os laços de parentesco e os vínculos de afinidade como sentimento e interesses semelhantes ou a necessidade de sobrevivência é então que aproximam e mantêm unidos os membros de uma família, sem que obrigatoriamente esses indivíduos coabitem. Por essa razão, o significado de família se modifica com o tempo. Modernamente, podemos conceber família como sendo mais do que simplesmente pai, mãe e filhos. Chamamos de arranjos e rearranjos familiares. Hoje, o Estado brasileiro reconhece que uma avó pode criar os filhos e estes filhos podem vir a ter especificidades em relação à sua herança ou ao financiamento de determinados objetos ou produtos. Há uma legislação que favorece estes rearranjos familiares. Mães solteiras podem vir a ter o poder familiar, pais solteiros, o poder familiar sobre seus filhos. Casais homossexuais hoje podem adotar e podem, segundo a nossa legislação, serem considerados família. Temos que também ver, como sempre, o conceito de família para nossos autores clássicos. É exatamente Durkheim que explora o significado e a ideia de que as instituições sociais são as criadoras das regras. Para Durkheim, a socialização se dá no contexto familiar. Lembre-se, para esse autor, Émile Durkheim, o ser humano é um animal que só se humaniza pela socialização. O que é socialização? É aprender a ser gente, é aprender a viver em sociedade. E quem faz isso? Para Durkheim, a socialização primária se dá no contexto familiar. Ocorre na infância e fornece condições fundamentais para a vida em sociedade.
A socialização secundária, por sua vez, é um processo contínuo de novas aprendizagens para aprender a conviver. Dessa maneira, as pessoas que vivem em sociedade aprenderam suas noções de ser humano no contexto familiar. Poderíamos gastar muito tempo aqui tentando analisar e lhes trazendo exemplos de diferentes sociedades e de diferentes concepções de família. Antecipo, por exemplo, que a noção de família para um índio é muito diferente da noção de família para a nossa etnia. Apesar de haverem muitas etnias diferentes em nossos países, etnias indígenas diferentes, temos que conceber que a noção de família é bastante parecida para os povos indígenas. Família significa a aldeia, o povo todo, seus laços de consanguinidade. Uma mãe cuida de seu filho, mas se não estiver por perto, uma outra índia cuida dele. Dá de mamar, ajuda para que se alimente. A concepção de família nossa é de que cada um tem a sua. Perceba que apesar de não estarmos falando sobre o que é família, mas estamos falando sobre quem é família, como é a família. Uma visão diferente. Cada cultura tem, portanto, uma visão sobre o que é ser família. Dessa forma, apesar de termos diferentes modelos, a sua função é a mesma: construir significados de convivência. Há um outro autor que explora um elemento também muito importante no conceito de família. Para Talcott Parsons, um autor contemporâneo da sociologia, os papéis sociais são expectativas de comportamento que os indivíduos carregam em suas relações uns com os outros e dizem respeito às funções a serem exercidas pelo grupo. Por meio dos papéis, os membros de uma família se adaptam a novas situações e buscam melhores condições de vida, auxiliando-se mutuamente, como quando os jovens estabelecem um lar independente, tornam-se pais, etc. Aquilo que a sua família pensou a seu respeito já mostra a expectativa que eles têm enquanto do seu papel social. A divisão das funções de gênero, a função social e técnica no trabalho é definida já na primeira infância. Quando um homem índio tem uma menina, uma filha, ele coloca do lado da sua rede uma tanguinha bonitinha, para que ela seja inspirada a ser uma tecelã. Quando um índio tem um menino, ele dá um arco e uma flecha pequenininho, bonitinho, para inspirá-lo a ser um caçador. A mesma coisa aconteceu com você ao longo de sua formação. Se você é uma mulher, você brincou de casinha, você brincou com bonecas. Se você é um menino, brincou de carrinho. Isso significa dizer que também as suas expectativas, as expectativas de seus pais, foram criados em torno de suas futuras funções sociais. Você, mulher, deverá, pela nossa tradição, cuidar da casa e de seus filhos, e o homem deverá pegar o seu carro e ir trabalhar. Assim, a família inspira as funções e os papéis sociais. É possível que nada daquilo que a família inspirou venha a acontecer, mas a nossa tradição diz isso. Se você já preparou alguma coisa boa de se comer, alguém falou: já pode casar. O que significa isso? A família te inspira aos próximos passos, ainda que involuntariamente, indiretamente. É o que aborda, então, Talcott Parsons, dizendo e falando sobre os papéis sociais. A família é, portanto, um elemento central na socialização do indivíduo. Há outros, porém. Nos veremos no próximo vídeo.